Josué capítulo 7, do 1 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiam diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares das mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Amém. Senhor Jesus, fala-nos com a Tua palavra mais uma vez neste dia. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos receber uma palavra que venha diretamente do Senhor. Não queremos ser agradados pela palavra, mas queremos ser transformados, corrigidos, Senhor. Portanto, fala ao nosso coração, pelo poder do Teu Espírito, quebra as barreiras de entendimento, abre, Senhor, as nossas mentes, para que possamos entender aquilo que será ministrado pelo Teu Santo Espírito. Assim espero eu, que entrego a minha vida ao Senhor, peço a unção do Teu Espírito, para que seja um instrumento do Senhor, e a Tua palavra possa fluir aos nossos corações. Peço a Tua bênção sobre esta ministração, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto conta um episódio na história de Israel, um episódio muito no início da formação daquele povo, da tomada da terra prometida. E
E a história bíblica nos mostra que Deus libertou o seu povo. O povo de Israel estava, há poucos anos atrás, escravo do Egito. Vivia como escravo. Ali se tornou um povo escravizado, trabalhava para os egípcios e foi por Deus liberto, como nos conta a história bíblica. Essa libertação se deu através de milagres, poder de Deus atuando, coisas maravilhosas acontecendo no meio do povo. Por Moisés, que Deus levantou, coisas maravilhosas aconteceram, o mar se abriu, o deserto foi enfrentado e ali Faraó ficou para trás. Houve uma libertação, então, daquele povo, cumprindo uma promessa que Deus fizera a Abraão tantos anos atrás. A promessa inicial foi feita a Abraão, que dele o Senhor faria uma grande nação. E essa nação estava agora sendo liberta para ser estabelecida na terra que Deus prometeu lá atrás a Abraão, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Era essa terra que o povo estava para conquistar. Todo o povo foi então liberto por Deus do Egito, conduzido no deserto, até chegarem à terra prometida, depois do Jordão, para ali se estabelecerem sob a condução de Josué. E tudo aquilo que estava diante deles precisava ser conquistado. Aqui está uma lição. Deus tem uma promessa, Deus tem uma bênção, há uma direção, mas o povo precisava conquistar a terra. Primeiro suportaram o deserto, aprenderam com Deus, viram seus milagres, mas agora precisavam passar o Jordão, o último obstáculo, e começar a conquistar cada uma das cidades que estavam ali. Nada seria dado, como diz aí no popular, de mão beijada. A bênção era prometida, mas ela precisava ser conquistada. Incluía guerra, incluía luta, incluía esforço de cada um. E assim, sob a condução de Josué, o Jordão foi transposto e as cidades começaram uma a uma a ser conquistadas. E mesmo durante esse processo, Deus continuou sendo Deus, mostrando milagres, mostrando o seu poder. A maneira como o povo atravessou o Rio Jordão foi como que uma repetição daquilo que aconteceu ao transporem o Mar Vermelho. Mais um milagre de Deus, para que as águas do Jordão fossem transpostas. E Deus o tempo inteiro abençoando e conduzindo aquele povo. As pragas foram derramadas sobre o Egito, você conhece a história. Tudo aquilo foi feito por Deus com esse propósito. Quando Josué chega ao outro lado, as muralhas de Jericó vão cair. Você conhece a história? Mais um milagre. Uma cidade fortificada como Jericó é tomada por um milagre de Deus. Suas muralhas caem sem que nenhum israelita precisasse tocar nelas. As muralhas caíram pelo poder de Deus. Tudo isso um apanhado da história para a gente se situar no contexto desta passagem. E apenas uma coisa impedia de Deus continuar fazendo milagres, de Deus continuar operando sobre a vida deles. E é isso que é o tema dessa ministração. Talvez algo que não seja muito popular, algo que não seja muito gostoso de ouvir, que a gente não goste de falar, mas é o problema do pecado. Apenas o pecado poderia impedir que Deus continuasse abençoando aquele povo. Porque Israel sempre foi minoria. Israel nunca foi um grande exército, nunca foi um grande poderio militar. Era sempre minoria diante dos seus inimigos. Os inimigos eram sempre maiores e mais fortes do que Israel, e isso evidenciava que eles não ganhavam porque eram bons ou poderosos, mas porque Deus poderoso agia através deles. O poder de Deus agia naquele povo para dar as vitórias que eles tiveram, como foi em Jericó. Chegamos então a esse episódio. Durante a história, muitos altos e baixos teve Israel. Desde saído do Egito já começaram a reclamar. Por isso, por 40 anos tiveram que ali peregrinar.
Muitos outros pecados foram cometidos, todos trazendo consequências sobre o povo, relatados na Bíblia, mostrando que a história poderia ter sido diferente. E aí talvez você se questione, mas o que tudo isso tem a ver comigo hoje, que sou a Igreja de Jesus? Como eu já disse várias vezes aqui, o Antigo Testamento não foi abolido, ele continua na Bíblia, ele não é um enfeite, ele precisa ser lido, mas ele precisa ser entendido com os olhos do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nós encontramos princípios de Deus, e princípios, como sempre digo, são eternos, eles não mudam com o tempo. Aquilo que significa para Deus uma norma, um padrão, sempre será assim, porque Deus não muda. E no Antigo Testamento, Deus revelou normas, revelou padrões, nos quais encontramos os seus princípios de moral, e esses princípios serão sempre os mesmos. Então, quando eu me deparo com uma situação como essa, eu preciso aplicar isto aqui à minha vida, porque senão isso seria apenas um texto de história. Aconteceu com Israel isso aqui, mas aqui tem alguns princípios que eu preciso trazer para a minha vida. E no que se refere ao que aconteceu com Israel e o que aconteceu conosco como igreja, há muita semelhança. Israel foi liberto do Egito, não foi? Eu não disse para você? Você foi liberto de algum lugar? Você foi liberto de alguma condição? O que você acha? Você foi liberto do pecado. A Bíblia diz que você estava prisioneiro do pecado. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Jesus te deu vida. Você vivia sob o domínio de um príncipe neste mundo, assim como Israel vivia sob o domínio de Faraó, que ali governava no Egito. Nós, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos sob o domínio do príncipe deste mundo, que a Bíblia define como o diabo, o adversário, aquele que está sempre querendo roubar, matar e destruir, e mantinha a nossa vida presa e cativa a ele, assim como o Faraó aprisionava os israelitas. Mas Deus, com o seu poder, nos libertou. Veja, não foi uma revolta nossa, não foi Israel que se revoltou e disse assim: não quero mais ser escravo e vou sair daqui. Assim como nós não nos revoltamos contra o pecado e decidimos deixá-lo. Isso é uma operação de Deus. Foi Deus que deu condições para Israel deixar de ser escravo. Foi Deus que nos deu visão. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente pudesse abrir os olhos para Deus e voltar as costas para Satanás. E foi Ele que nos deu o poder de sair desta circunstância, porque nenhum de nós tem poder contra o diabo, irmãos. Naturalmente falando, nós não temos esse poder. Nenhum homem pode, de fato, resistir ao diabo, se não for pelo poder de Deus, se não for pelo poder do Espírito Santo que hoje habita em nós. Então a nossa libertação também foi uma obra de Deus, não foi uma iniciativa nossa. A salvação do homem é uma iniciativa de Deus. Então Ele nos libertou, assim como libertou o povo de Israel daquela situação de escravidão. E a partir do momento da libertação, aquele povo começa a rumar no deserto, a peregrinar no deserto, rumo a uma terra que Deus prometeu a Canaã, a terra do leite e do mel. E nós, irmãos, estamos aqui nesse deserto fazendo o quê? Você que foi salvo por Deus, você não morreu, você continua vivo, mas você está peregrinando aqui nessa terra. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós não temos aqui cidade permanente, que nós somos peregrinos aqui. Então nós também estamos aqui de passagem, poderemos dizer assim. Nós estamos aqui rumando para uma terra que Deus prometeu. E aquilo que Deus prometeu para nós é muito superior a qualquer coisa que possamos conquistar aqui. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por mais sucesso que você tenha nessa vida, não se compara àquilo que Deus está preparando para você. A terra de Canaã foi preparada por Deus para aquele povo, mas eles tinham que rumar para lá, eles tinham que caminhar para lá, e eles tinham que lutar por ela.
E hoje nós temos uma terra prometida para nós também. A Bíblia fala de uma nova Canaã. Você já viu esse termo no Novo Testamento? Há uma nova Canaã esperando pela igreja. Há um novo céu e uma nova terra esperando por aqueles que creem em Deus. Então nós também estamos caminhando no deserto dessa vida, enfrentando barreiras, dificuldades. Temos que chegar lá com esforço. A Bíblia diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar, embora não façamos esforço para receber a libertação. Entende? Na libertação ninguém se esforçou, foi Deus que milagrosamente libertou. Assim é a salvação. Ninguém se esforça para ser salvo, é Deus que poderosamente e milagrosamente me salva. Mas agora, na minha caminhada com Deus, é necessário um esforço da minha parte. Na caminhada do povo de Israel com Deus, era necessário um esforço de cada um. A terra tinha que ser ganha, tinha que ser tomada. Jesus nos deixou como igreja uma missão que requer esforço: pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. É um esforço que nós fazemos para chegarmos lá, na terra que o Senhor nos prometeu. Mas nos está garantida essa terra. Estamos para chegar nela. Então há muita semelhança entre o que aconteceu com Israel e o que acontece hoje conosco. Porque Deus traçou para nós um caminho de vitória, um caminho em que Ele deseja que eu chegue lá. Assim como Deus desejava que Israel chegasse na terra prometida e fez tudo o que era possível para ajudá-los nessa missão, fez com que eles vencessem inimigos maiores e melhores. Deus investe da mesma forma na gente, irmãos. Quando nós conquistamos alguma coisa, não é porque somos bons, mas é porque Deus está agindo na nossa vida, nos capacitando, investindo na gente para que a gente chegue lá e vença. Por isso eu creio que Deus tem muita vitória para a gente ainda. Deus tem muita terra para a gente alcançar ainda. Muitas coisas Deus tem para fazer na vida da igreja, irmãos. Assim como queria Ele fazer na vida de Israel, e fez. Porque com tropeços ou sem tropeços, com derrotas, com vitórias, eles chegaram lá e eles conquistaram. Bem verdade que depois puseram tudo a perder. Por que perderam? Pelo pecado. Sempre o pecado que volta. É sempre o pecado que atrapalha, é sempre o pecado que traz a derrota. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu. A promessa feita a Abraão foi concretizada. O povo chegou em Canaã e o povo tomou aquela terra. E a terra pertenceu a Israel. Por muitos anos, a terra pertenceu ao povo de Deus como uma promessa do Senhor. Mas assim como Israel foi atrapalhado nesse episódio que a gente leu, eu creio que nós também somos atrapalhados em algumas coisas por causa do mesmo motivo. Olhando para o texto que a gente leu aqui, Josué saía para conquistar. O general Josué levava o seu exército, conduzia, conquistava a cidade, dominava a cidade e agregava aquela cidade à terra prometida por Deus. Isso acontecia com Jericó e com tantas outras cidades mencionadas na Bíblia. Mas agora chegou diante deles uma pequena cidade, de nome pequeno e estranho, Ai. Esse é o nome da cidade, Ai. E Josué, antes de atacá-la como um bom general, estrategista, ele manda alguém, ele manda um espião. É assim que fazem até hoje. Primeiro tem uma guerra silenciosa, a guerra do espião, a guerra do que vai para ver, o que eu vou encontrar, o que me espera ali na frente. E assim Josué mandou alguns espiões olhar, como é que é essa terra? Tem muita gente lá? Tem muitas armas? Tem muito exército? E os espiões voltaram todos dizendo a mesma coisa, com muita tranquilidade: olha, Josué, essa aí vai ser mole. Olha, não precisa nem mandar o exército todo, porque, sinceramente, não vale a pena. Essa terra tem poucos homens de guerra, tem poucas armas, tem pouca resistência. Manda 2 ou 3 mil aí que está bom. Para que levar todo mundo? Para que cansar o exército com essa caminhada? Não vale a pena, vai ser fácil. E assim Josué fez, conforme o conselho, e
Estavam errados aqueles espiões? Não, estavam certos. O que eles encontraram ali foi isso mesmo, um povo pequeno. Não precisava realmente mandar tudo isso. 3.000 resolvia, dava e sobrava. E assim Josué mandou. Mas a Bíblia diz que houve uma reviravolta nessa guerra. E além de terem morrido ali 36, ainda os outros todos foram dispersos, saíram perseguidos, saíram correndo de uma minoria. Parece que até Deus está do lado de Ai agora. Porque é isso que acontecia com Israel. Israel era minoria diante dos maiores, mas Deus com ele os fazia vitoriosos. Agora virou o jogo. Os pequenos de Ai venceram os maiores de Israel. Os menores venceram os maiores. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada. E a coisa que estava errada, irmãos, aqui a Bíblia vai nos dizer que era o pecado. Havia pecado, pecado não confessado, pecado escondido, pecado debaixo do pano, pecado debaixo do tapete, como a gente diz aí no popular. Então, esse mesmo problema, como eu disse, é um princípio de Deus. O pecado sempre trará dificuldades. Ele também causa problema na nossa vida. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. Você crê nisso? Nós fomos perdoados dos nossos pecados. E a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Além de a recomendação ser não pecar, caso um pecado aconteça, eu ainda tenho uma defesa, eu tenho um advogado, e esse advogado é o melhor do mundo, é Jesus. É o que a Bíblia diz, porque eu não serei mais condenado por esse pecado. Israel não deixou de ser o povo escolhido por Deus porque pecou. Israel não deixou de ser o povo da promessa porque pecou. Entenda uma coisa, alguns hoje acham erradamente, alguns cristãos acham que porque Israel negou Jesus e o matou, que Israel hoje virou um povo amaldiçoado. Na verdade, essa foi o mote, né? Isso aí foi o pretexto para os alemães fazerem o que fizeram com os judeus. Toda perseguição aos judeus foi apoiada muitas vezes por cristãos ignorantes por causa desse pensamento. Foi o povo que matou Jesus, então vamos matar eles. Só que a promessa de Deus nunca é revogada. Israel ainda é o povo de Deus. A igreja foi enxertada nessa videira, como diz a Bíblia. Então a igreja ganhou o mesmo status de Israel, mas Israel não perdeu o status. Tanto é que até hoje Deus mantém aquele povo. Sempre menor, sempre inferior, mas ganhando as guerras. Vai ler a história da guerra dos 6 dias com Israel. Vai ler a história. Todo o povo árabe se juntando contra eles. E eles ganham aquela guerra. Milagre, isso não acontece assim. É milagre, porque milagre quem faz é Deus. Então a posição de escolhido, de salvo, de protegido, está mantida. Mas o pecado atrapalha. Eu sou salvo, tenho um advogado do seu pecado, mas ele sempre vai trazer prejuízo para mim. Então o melhor é não pecar. O conselho de Deus para nós é: não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Por quê? O pecado não fica impune. Embora eu seja perdoado porque Jesus Cristo assumiu o meu lugar e me deu a salvação que eu não merecia, pagando Ele mesmo o preço do meu pecado, o salário, que é a morte. Ele morreu por mim. Eu não vou morrer pelo meu pecado, mas os pecados que eu ainda cometer, eles certamente trarão prejuízos, porque a Bíblia diz em Isaías 59:2 o quê? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então não importa a minha condição, pecado me afasta de Deus. Pecado leva para longe a minha proteção dada por Deus. Eu tenho que entender isso. Deus é bom, Deus cuida de mim. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas se eu estou em pecado, eu não posso invocar esse tipo de promessa. Eu posso ter até, eu estou falando para os salvos, tá? Porque não é salvo, aí já está
ferrado mesmo, né, irmãos? Agora, para quem é salvo, eu não posso ficar invocando as promessas de Deus, porque eu estou em pecado, e esse pecado está me afastando de Deus, mesmo sendo salvo. Então eu não posso querer que o anjo se acampe ao meu redor, eu não posso querer que Deus esteja me dando vitória, mesmo eu sendo uma minoria. Isso não vai existir mais na minha vida, porque eu vou sofrer as consequências do meu pecado. E o pior, queridos, não é o pecado apenas em si, porque para Deus não há diferença de pecado, de tamanho, de gravidade. As diferenças estão na consequência. A gente não pode dizer que isso aqui é um pecadinho, isso aqui é um pecadão. Não, o que existe para Deus é pecado. Mas isso aqui traz menos consequência, isso aqui traz mais consequência. Entende? Então uma coisa que você faça pode trazer menos consequência e outra coisa pode trazer mais consequência. Mas não quer dizer que o pecado é diferente. Porque o pecado ofende a Deus da mesma forma. E isso é algo bastante evidente aqui na Bíblia Sagrada. Então, a gente precisa entender que pecado para Deus é horrível, e para Deus só há uma alternativa em relação ao pecado. Está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que diz ali? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a Bíblia fala que eu tenho duas atitudes quanto ao pecado: encobrir, ou seja, esconder. Ninguém sabe, ninguém viu, está tudo bem. Será que ninguém sabe, ninguém viu? Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, mas Deus sabe. Então Deus sabe. E aí eu encobri. Isso quer dizer então que eu jamais vou melhorar, jamais vou prosperar. Mas qual é a solução então? Confessar, admitir e deixar de pecar. Essa é a conclusão. Essa é a solução. Então veja, para Deus, Deus não está olhando a gravidade do pecado, porque para Ele não há gravidade diferente. Mas Ele está olhando a minha atitude. Filhinhos, não pequeis, todavia se pecar, tendes advogado. Mas o que a Bíblia diz também pelo mesmo apóstolo João? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Então inclui aqui a confissão. Para alguém? Não, para Deus. Ou seja, reconhecer o pecado é o primeiro passo para anular o seu efeito e as suas consequências sobre a minha vida. E no texto que a gente leu, o que a gente encontra? A gente encontra um pecado escondido. A gente encontra um pecado debaixo do tapete. A gente encontra um pecado não confessado, não revelado. Veja, e tudo aquilo motivado por um sentimento de que eu posso esconder de Deus. Veja no versículo 21 do Josué 7, que a gente não leu, está aqui o culpado do pecado, fazendo uma espécie de confissão, mas isso não é uma confissão, preste atenção. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã, o autor desse pecado, quando é confrontado por Deus, porque Deus apontou, foi ele, foi a casa dele, foi a família dele, aí ele resolve falar. Isso é confissão? Não, isso não é confissão. Porque Deus já apontou. Porque Deus já revelou para todo mundo. É diferente. Ele já foi surpreendido no pecado. Ele apenas agora contou a história. E a história contada mostra que o que o motivou foi o quê? Leia aí o versículo 21. Cobiça. Eu cobicei. E muitos dos nossos pecados, eles nascem desse mesmo sentimento, a cobiça. A cobiça é um pecado que está inclusive listado lá nos 10 mandamentos, né? Que eu não devo cobiçar o quê? Todo mundo fala a mulher do próximo. Mas não é só a mulher do próximo. Está dizendo tudo ali, né?
Está falando da mulher, está falando da casa, do animal, dos bens, das posses, de todas as coisas. Elas não devem ser alvo do meu desejo de cobiça. E a minha cobiça é desejar ter uma coisa. E veja que o problema é desejar ter esta coisa, custe o que custar, e nem sempre desfrutar dela. Olha como a cobiça é uma coisa esquisita, porque Acã roubou essas coisas, não é? Deixa eu explicar para você o que aconteceu. A ordem de Deus, quando uma terra era invadida e tomada, era que nada do inimigo fosse aproveitado. Tudo teria que ser destruído. Esse era o padrão, porque Deus não queria só tomar uma terra, mas Ele queria fazer uma limpeza em todo o mal que lhe estava representado naquele povo pecador. Então eles invadiram uma terra, e aí Acã, no meio dos despojos, depois que a guerra acabou, passou, olhou, que capa babilônica linda. Você já cobiçou uma capa babilônica? Você já olhou numa vitrine assim e falou: meu Deus, eu com essa capa, eu ficaria um pão. Que capa babilônica. Olha que escudo de óleo, olha que arma, que lança. É ouro puro, isso aqui é prata, isso tem um dinheirão, isso vale muito. Vou pegar para mim. É um desperdício queimar isso aqui. Deus mandou queimar, mas Deus devia estar meio de cabeça quente. Ele não analisou o prejuízo que isso vai dar. Só uma capa boazinha aqui, essa espada, esse escudo. Não pode ser, eu vou levar. Só que ele levou, mas ele não desfrutou. Ele cobiçou, mas ele não desfrutou do objeto da sua cobiça, porque ele teve que esconder debaixo da terra. Ele pegou na sua tenda, fez um buraco no meio da tenda, escondeu, botou um tapete por cima, pronto, está ali escondido. Quando é que eu vou usar essa capa babilônica? Quando Israel esquecer, quando é uma capa babilônica? Quando capa babilônica virar moda, e todo mundo tiver uma capa babilônica, aí que eu vou usar a capa babilônica? Presta atenção que não tem sentido nisso. A cobiça não tem sentido, porque a pessoa é movida por aquele desejo, mas ela nem consegue realizar aquele desejo. Ela não consegue nem desfrutar daquilo que cobiçou. E muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Mas a raiz do problema está na cobiça. Quando o apóstolo Paulo critica os falsos pastores, ele diz que eles são cobiçosos de sórdida ganância. Homens cobiçosos de sórdida ganância, que querem ter, que querem mais, que querem ganância. Cobiçar, cobiçoso. E Acã foi cobiçoso, mas não aproveitou daquilo que ele cobiçou. E ele simplesmente escondeu ali na sua tenda. Ele escondeu, ninguém viu, ninguém olhou, ninguém sabe, mas tem alguém que sabe. O problema de Deus é esse, irmãos, é que Ele sabe. O problema de Deus é que Ele sabe. Se Deus não fosse onisciente, seria melhor para a gente. Pensa bem. Seria melhor para a gente. Mas Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu desejo. Ele sabe o que me atrai, Ele sabe para onde pende o meu coração. E Ele sabe aquilo que ninguém sabe. E aí, parece bom, parece justo. Acã olha e diz: é um desperdício. Parece inteligente pegar aquilo ali, jogar aquilo fora. É como Judas, né, dizendo para Jesus: que desperdício essa mulher gastando esse perfume caro com o Senhor, podia ser gasto com os pobres. Então é uma lógica perversa por trás desse raciocínio, mas que demonstra, na verdade, a cobiça do coração. Já disse aqui, Judas não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o gasto desnecessário daquilo ali, porque ele só via a questão financeira da coisa, ele não vê a questão espiritual. E Acã não viu a questão espiritual, ele achou que estava fazendo algo bom. E a Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12, o que, irmão? Veja aí, Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Nós somos enganados por isto que nos parece direito. Veja, Acã não pegou
assim achando que estava fazendo a coisa. Ele sabia que era errado porque Deus mandou não fazer. Mas ele, no íntimo, ele pensa assim: Deus exagerou isso aí, sabe? Então eu não me julgo errado fazendo isso aqui. Esse é o problema do pecado que muitas vezes cometemos por não nos julgar errados ao fazê-lo. Porque eu esqueço o julgamento de Deus e eu quero exercer a minha própria justiça. Só que pela minha própria justiça eu mesmo seria condenado. E é isso que tem levado o homem para a ruína. Por isso a nossa vitória, queridos, ela vem pela obediência. É simplesmente obedecer, é simples, é não questionar. Deus mandou destruir, eu vou destruir. Pode ser o diamante mais bonito, pode ser a capa mais cheirosa, pode ser o que for, Deus mandou, eu vou fazer. Eu não vou questionar, eu não vou argumentar, eu vou simplesmente obedecer. E a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez Acã tenha pensado como pensou Saul. Saul foi muito parecido. Deus mandou destruir, não, mas olha, tem umas coisas boas aqui, vamos ficar com ela. Depois a gente até oferece isso para Deus. De repente Acã pegou aquilo ali, escondeu, depois ele ia derreter, ia dar um dízimo na igreja, né? Ia dar alguma coisa, né? Para tentar aliviar a sua culpa. Então ele de repente pensa numa utilidade para aquilo. E a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E aquilo trouxe prejuízo. Porque o prejuízo, e o pior é isso, não foi só para Acã. Esse texto ele ensina um princípio de Deus que às vezes é difícil a gente entender, porque a Bíblia diz que não existe maldição hereditária, que a gente não herda de ninguém o erro de alguém, cada um é responsável pelo seu próprio erro, né? Não são os pais que comem figos e os filhos que ficam com os dentes manchados. A Bíblia diz que não existe isso, cada um responde pelos seus próprios erros diante de Deus. Mas quando nós estamos numa coletividade, o meu comportamento influencia indiretamente a vida de cada um de vocês. O comportamento de cada um de vocês influencia diretamente a vida da igreja. E uma evidência é esse texto de Acã. Não é que um pague pelo pecado do outro, mas na coletividade há uma responsabilidade coletiva entre nós. Se um sofre, todos sofrem juntos. Se um se alegra, todos se alegram juntos. Mas se um peca, não quer dizer que todos pecam juntos, mas isso influencia tudo o que está acontecendo em nosso redor. E veja, por causa do pecado de Acã, Israel foi derrotado numa batalha contra um povo muito menor e muito menos perigoso. Por causa de um homem que ali escondeu um pecado, que ali não confessou, que ali tentou enganar a Deus, todos sofreram. Veja a responsabilidade que nós como igreja, se somos igreja verdadeira, temos que ter uns com os outros. Você precisa pensar que o seu pecado, na verdade, se você pensar só nas consequências para você mesmo, já era o suficiente para parar de pecar, né, irmão? Só pensar no que você mesmo pode sofrer, mas ainda mais pensar que todos podem sofrer, que há consequências. Veja o que acontece quando o pastor peca. O que acontece com a igreja? Jesus falou: você fere o cabeça e as ovelhas se dispersam. Certamente há consequências e o estrago é grande. Há derrotas que se espalham, que vão aí numa cadeia, que vão uma influenciando a outra. E mesma coisa com o irmão. Vai acontecer, nós somos responsáveis por nós, pela nossa vida e pela nossa igreja. Nós somos a igreja, irmãos. Nós temos que ter responsabilidade sobre isso. E aqui há uma evidência bíblica de que isso é um princípio de Deus e que precisa ser levado em conta também por nós. E a Bíblia também diz em Mateus capítulo 10, leia comigo aí Mateus capítulo 10, no versículo número 26. Mateus capítulo 10, número 26, o versículo diz: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus dando este alerta e avisando: não há nada que encoberto não venha a ser mostrado. Não há nada que você tente esconder que um dia não seja revelado. Se esse alerta de Jesus é verdadeiro e eu estou tentando esconder alguma coisa, eu preciso estar atento, porque mais cedo ou mais tarde isto será revelado.
Acã não entendeu este princípio, porque Deus vê todas as coisas e ninguém pode zombar de Deus. A Bíblia diz de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele colherá, ele ceifará. Então quem não confessa e deixa o seu pecado, pode ser subitamente envergonhado, pode ter subitamente os seus erros colocados a todos os olhos, à vista de todos. Em segundo livro de Samuel, no capítulo 12, voltando aqui ao exemplo de Saul, segundo Samuel, capítulo número 12, versículo também número 12, veja, está escrito aqui, segundo livro de Samuel, capítulo número 12, versículo número 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Saul recebendo esta sentença da parte de Deus: você fez escondido, mas o que você vai sofrer vai ser à vista de todos. Olha o alerta que Deus está nos fazendo com relação a isso. Talvez você diga que você quer o quê, pastor? Quer botar medo na gente? Não quero botar medo em ninguém. O que eu prego para você, eu prego para mim. A gente precisa tomar cuidado com isso. Não há o que esteja escondido que não venha a ser revelado. Irmãos, quantos pecados trazem consequências, não somente para nós, mas também para os outros. Você quer ver um exemplo assim, bem, talvez forte, mas real? Um marido que está na igreja, que tem a sua esposa na igreja, mas que tem uma vida dupla e tem um caso na rua, e que com esse caso na rua pega AIDS e passa a AIDS para a esposa, a quem ele trai dentro da igreja. É um pecado que trouxe consequências para ele, mas trouxe consequências para a esposa, que não tinha culpa nenhuma nisso. Só para a gente perceber o quanto isso deve falar comigo. Ninguém mostra um relacionamento extraconjugal, ninguém publica no Facebook: olha aqui minha amante. Alguém faz isso? Não. É tudo escondido. Mas quando vier à tona, irmão, quando vier à tona, o pecado vai vir à tona para todo mundo ver. As consequências vão ser jogadas ao vento e todo mundo vai perceber. Então isso é algo para fazer a gente pensar. E um pecado oculto para muitas vezes o progresso da igreja, para aquilo que Deus quer fazer na igreja, aonde Deus quer levar a igreja, porque há pecados no nosso meio não tratados, não confessados, não admitidos, e a história vai se repetir como foi com Josué e Acã. A história vai se repetir. Qual a solução para isso? Para tudo existe solução, desde que eu queira solucionar. Só não há solução para aquilo que eu não quero consertar. Para o que eu não quero consertar, não tem solução. Qualquer pecado tem perdão, o que você acha? Tem? Tem algum que não tenha? Qualquer pecado tem perdão. Mas eu preciso querer ser perdoado. Veja, irmãos, quando a sorte, assim eles chamam, mas na verdade não é sorte, é a direção de Deus, foi caindo sobre povo, família, casa, chegou em Acã. Oh, coincidência, era Acã, foi sorteado. Não, foi Deus que dirigiu. E aí ele confessa, porque chegou nele, agora não tem mais o que fazer. Vão entrar na tenda, vão revistar e vão achar. Então agora é só falar. O que me motivou? Era tão bonita a capa, era tão brilhante o ouro, era tão perfeita a prata, que eu fui motivado por isso. E ali a sentença de Deus foi que ele e sua família fossem mortos diante de todos, e assim aconteceu. A terra se abriu e todos foram engolidos naquele episódio. E aí, sabe o que aconteceu depois? Depois que Acã foi morto, Israel voltou a vencer, como sempre venceu. Depois que Acã foi morto, as coisas voltaram ao normal. A vitória veio contra povos pequenos, contra povos grandes,
Deus continua mostrando o seu poder, tudo continua acontecendo. Qual a solução, irmãos? Alguém diria matar Acã. Então vamos achar, cadê o Acã? Vamos pegar aí. Pega Acã, vamos buscar na igreja. Qual é o marido que está traindo? Qual é a mulher que está adulterando? Qual é o outro que está fazendo? Vamos matar todo mundo. Não precisa chegar a isso. É só você confessar. É só você deixar. É só você consertar. É só você admitir. Não precisa ser para mim. Não precisa ser para alguém. Para Deus. É admitir para Deus. É chegar para Deus e dizer: Senhor, eu sou esse Acã. Eu tenho tudo isso aqui escondido, mas eu sei que o Senhor sabe disso tudo. E eu preciso, de fato, me arrepender disso. Não houve arrependimento na vida de Acã? Não houve arrependimento. Ele só falou porque chegou lá nele. Ele foi descoberto, com a boca na botija, como se diz. Então não teve arrependimento. Se o pecado não produzir tristeza, não haverá arrependimento. Antes o pecado, para produzir arrependimento, ele tem que primeiro produzir tristeza na minha vida. Se eu não me entristeço com o que eu faço de errado, jamais vou me arrepender de qualquer coisa. Entende isso? Isso é um princípio, irmãos. Eu quero ler na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo número 7, no versículo 10. Aqui está escrito este princípio de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo número 10. Está escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, é aquela tristeza que Deus mesmo coloca no meu coração. O Espírito Santo me convence do pecado. E eu olho para aquele pecado e eu me entristeço por tê-lo cometido. Aí eu me arrependo de fato, e isso traz salvação. Isso me livra da pena pelo pecado. Não foi o que aconteceu com Acã. Acã talvez tenha ficado triste porque foi descoberto. É a tristeza segundo o mundo. É o tal do remorso, que não é arrependimento. Eu fiquei triste porque me pegaram. Eu fiquei triste porque agora eu vou morrer, porque agora eu vou sofrer as consequências. Mas não porque ofendi a Deus. Então a única solução é essa tristeza segundo Deus. Dar ouvidos àquilo que Deus fala. Em Provérbios, ainda no capítulo 28, vamos ler. No 13 nós vimos que é preciso confessar e deixar. Mas no capítulo 28, no versículo 9, está escrito assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Qual a solução? Ouvir a lei, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus que me convence, que me toca, que me enche de fé, que revela Deus a mim e que mesmo que me acuse, faz isso para que eu possa consertar e mudar. Faz isso para que ainda haja tempo de eu mesmo cavar a minha tenda, de eu mesmo tirar o tapete e limpar o que está debaixo. Que ninguém precise entrar na nossa casa para investigar, para pegar debaixo do nosso tapete. É melhor que a gente mesmo faça isso. Vá lá na sua casa, cave, pegue o que está lá, jogue fora, tire debaixo do tapete, limpe antes que alguém descubra. Faça você mesmo o que você tem que fazer. É o que diz a Bíblia. E para a igreja, para terminar, abra em Tiago capítulo 5, no versículo número 16, o apóstolo Tiago fala também a respeito da coletividade. Tiago 5,16, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se o teu pecado estiver atrapalhando alguém, confesse esse pecado para essa pessoa também. Ore um pelo outro, porque isso traz cura, isso traz transformação. Que assim o Senhor opere no meio da igreja. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito de coisas tão preciosas para nós, Pai. Que agora a nossa vida seja transformada.
que haja uma decisão de cada um aqui, de cavar dentro da sua própria casa, de olhar aquilo que está escondido, de tirar dali o que está escondido, de revelar, de falar com Deus antes que alguém descubra, de pedir perdão, de consertar. Senhor, está diante de nós a ceia do Senhor. A Bíblia diz que é momento de examinar o homem a si mesmo, Pai, para depois participar. Que neste exame seja como cada um de nós aqui entrando em sua casa, tirando o tapete, olhando o que está debaixo, e se encontrar alguma coisa, colocar diante do Senhor, pedindo perdão, misericórdia, graça, se entristecendo por esse pecado, para que haja transformação. Toca, Pai, na tua igreja, troca em cada um de nós nesse lugar, para que a nossa vida seja melhor daqui para frente, para que as vitórias voltem, para que as conquistas voltem.